E fala aí, galerinha do meu canal Janderson Lopes, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, para gravar mais um relato especial para os meus 32 inscritos. E sem mais delongas, vamos para o conto. Bom, eu não sei se vocês vão acreditar muito nessa história que eu vou contar agora, mas aconteceu comigo quando eu morava em Minas Gerais. Era uma cidadezinha muito boa de se morar, muito tranquila. Não tinha violência, não tinha roubo, não tinha assalto, não tinha nada das coisas que tem hoje em dia. Era muito tranquila e principalmente à noite era uma tranquilidade só. Não tinha muito barulho, pois morava pouca gente nessa cidade. Era poucos habitantes que moravam nela. Bom, mas eu tinha cachorros lá em casa lá, mas cachorros não incomodavam ninguém do que vai acontecer daqui para frente no meu relato, né? E os dias foram se passando, passaram dias, passaram meses, quando foi uma noite aquele lugar começou a aparecer uma coisa estranha naquele lugar, ninguém sabia o que era. E começou a tirar a paz, dava uivos de assustar qualquer um, pois não era um bicho pequeno e nem era uma onça que nós conhecíamos que tinha muita onça naquele lugar, muita onça, muito bicho do mato assim, mas esse bicho era diferente, não era lobo-guará, pois nenhum lobo-guará ia dar um uivo daquele. E foi passando os dias até que surgiu o primeiro relato dessa minha cidade, que uma pessoa vinha de madrugada para a casa do trabalho e viu um animal negro e peludo parado na rua. Ela conta que quando ele viu ela, pôs-se logo a correr atrás dela. Correu muito. E ela, como era uma pessoa sozinha, estava com muito medo, pegou e correu até em casa. Aquele bicho seguiu ela até em casa. Ela trancou as portas, apagou a luz e ficou escutando o que acontecia lá fora lá. Bom, aquele bicho começou a arranhar a porta, dar uivos, rosnar abaixo lá na porta dela. E os cachorros expulsaram ele. Ele foi embora. Naquela noite ele não voltou mais. Bom, ela contando para nós no dia seguinte o que tinha ocorrido com ela durante a noite, nós fizemos uma restituição do caso que ela falou, da história que ela contou, do relato que aconteceu com ela à noite, e chegamos a uma conclusão que esse bicho que está assombrando as pessoas é um lobisomem, esse bicho aí. E mesmo assim eu pretendi continuar naquela cidade lá, mesmo sabendo que tinha um bicho feroz e perigoso à solta, um lobisomem. E muitas pessoas foram embora daquela cidade. E conforme as pessoas iam embora, a cidade ficava cada vez mais deserta, cada vez ficava mais sem vida. Ficava aquela solidão, aquela escuridão total à noite. Certo, as luzes iluminavam, mas não era tanto que nem as de hoje, né? Bom, e foi embora uns vizinhos que moravam na minha rua. Uns 4 vizinhos foram embora, mudaram de cidade, não queria ficar ali, com aquele bicho vagando ali à noite, durante a noite. Bom, uma noite eu estava dormindo e acordei com um barulho muito forte lá de fora, lá, mas não era um barulho assim muito normal naquela noite, pois não tinha ninguém na rua, só os cachorros que ficavam lá na rua. E o estranho é que os cachorros ficaram tudo quieto, todos quietos, não deram nem sequer um latido, mas era um tipo de pulo, e aquele bicho soltou um uivo e rosnava bem baixinho. A sua respiração era tipo cansada, tipo a qualquer momento a respiração daquele bicho, daquele lobisomem ia parar. E eu fiquei olhando pela brecha para tentar ver alguma coisa. E fui para a janela da sala, que dava para ver melhor, que dava de frente com a rua da minha casa. E quando olhei na janela,
eis que eu vi lá uma criatura. O estranho que ele era que nem um homem e parecia pensar alguma coisa. Seja o que fosse aquela criatura, um lobisomem, coisa assim, ela pensava muito bem, ela era um ser humano. Não era porque nem um bicho não tem um raciocínio de parar e pensar uns minutos que nem ele parou, hein? Bom, e ele virou para a frente da minha casa. Nessa hora eu me abaixei, pois percebi que ele estava notando a minha presença, mesmo dentro de casa e com as luzes apagadas. Quando meu pai veio até a sala, ele falou: "O que é, Jansen, que você está vendo aí?" Eu disse: pai, vem aqui, por favor, vem aqui. Olha lá para fora lá. Quando ele olhou: "Meu Deus do céu, mas o que significa isso, meu filho?" "Bom, pai, esse aí é o lobisomem que aquela vizinha viu naquele dia, né? Que vinha para casa, né? Meu Deus, é enorme, mas parece que ele tem ouvido muito aguçado, muito bom." E ouviu o que o meu pai falou e veio até a porta e começou a arranhar, forçar a entrada. Bom, nós não tínhamos espingarda, revólver, não tinha nada. Nós estávamos totalmente desarmados. E a única segurança que nós contávamos naquele momento era com os cachorros. E mesmo assim, os cachorros estavam morrendo de medo no canto da parede lá de fora lá. Não saía nem para dar um latido contra aquele bicho, pois era muito grande e muito estranho. E tinha um fedor de morte quando chegava perto. E começou a bater na porta, forçar a entrada mesmo. Mas como a porta era muito resistente e muito boa, nós tínhamos trocado há poucos dias, ele não conseguiu entrar. E para ficar na minha memória até hoje, e até agora eu me arrepio quando eu falo isso, ele soltou um uivo que o meu coração só não parou naquela hora porque eu sou jovem e não tinha medo dessas coisas. E não sofria de coração, mas o meu pai ficou branco e pálido no momento quando viu aquilo, hein? E aquela coisa saiu correndo na rua e foi embora e desapareceu. Bom, ficamos acordados aquela noite toda. Não conseguimos dormir naquela noite, esperando aquele bicho voltar. Pois se ele voltasse ele não pegaria nós de surpresa outra vez. Mas infelizmente aquela noite ele não voltou. E quando amanheceu o dia, eu mais o meu pai falamos: "Pai, nós tem que sair daqui, nós tem que se mudar dessa cidade. Nós não pode ficar aqui com esse bicho vindo toda noite aí, com esse lobisomem vindo toda noite aí fora aí." E o meu pai concordou. Falou com os amigos que ele conhecia e vendeu a casa. E o dinheirinho que ele ajuntou, nós viemos para São Paulo. Estamos em São Paulo hoje. Bom, eu tenho pena de quem comprou aquela casa, pois aquele lobisomem toda noite vai lá. Ele quer fazer uma surpresa para quem mora naquela casa. Bom, para quem o meu pai vendeu a casa, ele falou sobre esse lobisomem que existia, que ele ia lá nas noites de lua cheia. Mas o dono que comprou a nossa casa, ele não acreditou, achou que era história de carochinha, achou que era besteira ouvir isso que o meu pai estava falando. Ele disse: "Bom, tire as suas próprias conclusões." Bom, um dia desse ele ligou para o meu pai, desesperado: "Moço do céu, você não sabe o que eu vi ontem à noite, quando eu estava vindo para casa." E o meu pai falou: "Conte-me o que você viu ontem à noite." Ele falou: "Eu mais a minha filha e a minha esposa estávamos vindo na rua para casa. Normalmente estavam quase perto de casa, quando surgiu na rua um animal negro, peludo, grande, forte. Era meio estranho andar dele. Andava todo desengoçado, os seus pés pareciam quebrados, as suas pernas eram tortas para trás. E aquele bicho, quando viu nós, ficou de em pé que nem um homem, aumentando o nosso medo. Quase que morri naquela noite, pois não sabia que aquilo era o lobisomem que vocês tinham falado. Bom, mas ele, para deixar uma lembrança para eu nunca esquecer, ele deu uma mordida na minha perna que
foi obrigado a ir para o médico no outro dia, que tive que fazer uma cirurgia na perna, porque senão causava o risco de eu perder a perna. Ele disse: me perdoe por eu não ter acreditado em vocês, não ter acreditado que esse bicho existia mesmo, que esse lobisomem existia mesmo. E meu pai disse: olha, meu filho, te falei, né? Eu falei para você, né? Agora você vai continuar nessa cidade maldita aí morando. Vende essa casa, ou se você tem muito dinheiro, compra uma passagem para qualquer cidade e sai daí. E o estranho é que aquela cidade acabou as pessoas, só morava ele. E hoje essa cidade é a cidade do lobisomem. Bom, eu posso dizer que eu fui embora dessa cidade por causa de um lobisomem. Bom, esse foi o meu relato. Essa foi a minha história. Se você gostar desse vídeo, desse relato, clica lá no botãozinho gostei, se inscreve no meu canal para estar me ajudando e clica lá no botãozinho gostei para me ajudar também, porque senão o YouTube irá reduzir meus inscritos, beleza? E aproveitando, eu quero mandar um salve para o meu irmão Neigui, para Isaac, para Soneudo, para todos que se inscreveram no meu canal, também para a Tainara também. E agradecer muito a Deus pelos 32 inscritos. Falou, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui!